Giovanni Afonso, voltando de férias, cheio de informações para a galera santista. Vamos ao panorama geral atualizado do Santos Futebol Clube nesse dia 2 de janeiro de 2025. Quem está saindo, quem está chegando ou quem já chegou, meu caro Giovanni Afonso, e quem está retornando de empréstimo ao Santos Futebol Clube. Primeiro, eu quero saber das saídas, Giovanni Afonso. Traga uma atualização de quem está deixando o Santos Futebol Clube. Vamos lá, Marcão. Panorama completo de todas as movimentações do Santos neste mercado de começo de ano de 2025. E tá aí na tela. Primeiro, as saídas. 12 jogadores deixaram o Santos por fim de contrato. São eles Renan, Paulo Mazzotti, Robson Reis, Alisson, Rafael Moreira, Luizinho, Serginho, Otero, que inclusive já está de casa nova no Nacional do Uruguai, Pedrinho e La Quintana retornaram de empréstimo, Fernandinho e também Bruno Marques, todos deixaram o Santos na virada do ano. 6 jogadores já foram negociados pelo Peixe. São eles Messias e Luiz Felipe por empréstimo ao Goiás, Alex Nascimento por empréstimo para a Portuguesa, Jonathan, que rescindiu seu contrato e foi para a Chapecoense, Lucas Lima, a mesma coisa, indo para o Sport, e Billy Arce, que foi para o Atlético Nacional. E neste momento, 4 jogadores estão em negociação para deixar o clube. São eles o Jair, que tem uma proposta de 10 milhões de euros, mais 3 jogadores, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Lucas Halter do Botafogo. João Lucas, que negocia a sua ida para o Grêmio por 2 milhões de euros. Lucas Barbosa, que negocia a sua ida para o Red Bull Bragantino por 2 milhões e meio de euros. Além do Juliano, que é talvez a grande incógnita deste começo de temporada, que estaria negociando a sua rescisão para deixar o Peixe ainda em 2025. Perfeito, tá aí o panorama atualizadíssimo das negociações envolvendo saída de jogadores do Santos Futebol Clube. Quero fazer um bate-bola rapidinho com o Giovanni Afonso e com a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Giovanni, dos jogadores em final de contrato, o Santos vacilou em deixar escapar algum jogador aqui? Renan dos Santos, Paulo Mazzotti, Robson Reis, Alisson, Rafael Moreira, Luizinho, Serginho, 2 anos maravilhosos, Otero, Pedrinho Blogueirada, Nátio La Quintana, Fernandinho e Bruno Marques. Tem algum jogador que você acha que o Santos vacilou e poderia ter renovado o contrato, Giovanni Afonso? Sem sombra de dúvidas, o Otero. Acho que os outros 11 todos eram para deixar o clube mesmo. Acho que ficar com o Serginho, ficar com o Pedrinho seria aceitar demais a mediocridade. Então acho que bom que terminou o contrato desses 11 jogadores, mais o 12º que foi o Otero. Eu acho que esse não, acho que é o jogador mais diferente que o Santos tinha no seu elenco. Acho que não vai ter ninguém tão decisivo, tão diferente na batida da bola como o Otero, e perdê-lo de graça após a grande temporada que ele fez pelo Santos em 2024, para mim é uma pena, Marcão, uma pena. A gente não sabe se o Santos de fato que abriu mão ali, fala-se que o Caixinha não queria trabalhar com o Otero. Eu, particularmente, acho difícil alguém não querer ter um jogador como o Otero no elenco, mas tudo bem, é a versão que estão trazendo as informações. A gente não sabe se o Otero que quis mais grana e disputar a Libertadores, mas no final das contas, que triste, é uma pena o Santos ter perdido o Otero. Eu contava demais com ele para a próxima temporada. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E era um jogador que tinha identidade com o torcedor, né? Você acompanhou todos os jogos do Santos na Vila Belmiro comigo, Giovanni, ao lado do Elias Russo também. O Otero era um dos poucos jogadores que eram aplaudidos pela torcida. Essa história também que o Otero só sabe bater falta, isso é balela. Até nós nos corrigimos durante a temporada, né, Giovanni? Porque quando o Otero foi contratado, não só nós, acho que todo mundo dizia, o Otero tem como principal qualidade, ou talvez única qualidade, a cobrança de falta. E não foi isso que ele mostrou, né? O Otero se mostrou um jogador muito interessante, muito importante para o Santos. Ah, Marcão, mas é Série B. Pô, mas era o nosso parâmetro. Era aquilo que nós tínhamos realmente de nível de enfrentamento. E dentro desse nível de enfrentamento ele foi muito bem.
como o Guilherme foi muito bem, como o Brazão foi muito bem, como o Gil foi muito bem, e não é por isso que a gente precisa abrir mão do jogador. Então essa história está mal contada, talvez o Otero em algum momento possa falar, e é claro, na entrevista de apresentação do Pedro Caixinha, ele vai ser perguntado sobre esse tema. Agora, ainda sobre saídas, Giovanni Afonso, negociados, Messias, Jonathan Luiz Felipe, Lucas Lima, Alex e Billy Arce. Aqui nenhuma novidade, né? Me parece que nenhum desses jogadores eram jogadores para permanecer no Santos Futebol Clube, Giovanni. Não, acho que aí o Santos acerta, tem que rescindir com esses 6. Talvez, Marcão, daria para destacar, talvez vender o Lucas Lima para o Sport, não perdê-lo de graça, né? Após a boa temporada que ele também fez na Série B, mas tinha que se livrar do Lucas Lima de qualquer jeito e conseguiu se livrar. E o Alex Nascimento era para estar na lista de cima, né, Marcão? Não faz sentido o Santos ter renovado o contrato dele por 2 anos e ter emprestado ele para a Portuguesa para disputar o Campeonato Paulista. Mas tinha que sair esses jogadores e tem que sair muito mais. Acho que uma limpa maior tem que ser feita. Perfeito, perfeito. Agora vamos a algumas negociações. Aqui eu queria perguntar para o Giovanni Afonso. Giovanni, o Jair, ok, o Jair ainda falta bater o martelo, né? As negociações estão avançadas, mas ainda falta bater o martelo. João Lucas e Lucas Barbosa, o martelo já não foi batido? Porque a imprensa do Sul já dá como certa a contratação do João Lucas no Grêmio. E o Lucas Barbosa também, a informação é que o martelo já teria sido batido, Giovanni Afonso. Sim, Marcão, essas duas, né, a do João Lucas e do Lucas Barbosa, estão muito próximas de acontecer. A informação que eu tenho é que a do João Lucas está certa, de fato só falta assinar. A do Lucas Barbosa ainda falta alguns detalhes ali, é um jogador um pouco mais interessante, então o Santos está tendo um pouco mais de cautela, mas são negociações que devem acontecer. A do Jair ali, Marcão, ainda está em negociação, né? O Santos ainda está negociando com o Botafogo. Agora, João Lucas, principalmente, e o Lucas Barbosa devem deixar o Santos por esses valores citados. 2 milhões de euros pelo lateral direito e 2,5 milhões de euros pelo Lucas Barbosa, ponta direita. Ah, perfeito, tá aí. Aliás, em se confirmando a negociação do Lucas Barbosa com o Red Bull Bragantino, é um absurdo, hein? É um absurdo, hein? A gente vai falar do Tassiano daqui a pouco, mas o Santos vender o Lucas Barbosa, que fez mais gols que o Tassiano, que é mais novo que o Tassiano, que foi muito mais destaque que o Tassiano em 2024, por um valor menor do que aquele que o Santos estaria pagando para o Bahia para ter o Tassiano, é uma vergonha, é uma vergonha. Vamos aguardar, espero que tenha alguma reviravolta, né? E eu entendo claramente a cautela do Giovanni e do Varanda Futebol Debate, né? Por mais que muitos já estão colocando como certa a negociação do Lucas Barbosa e também do jogador João Lucas, né? Enquanto não houver o anúncio oficial. Agora veja que interessante, o Otero, o Santos não anunciou em lugar nenhum que o Otero deixou o Santos, né? Não fez qualquer menção ao Otero agradecendo o período que ele esteve no Santos. A divulgação veio do Nacional do Uruguai, né, em nota oficial. Então, que momento passa a comunicação do Santos Futebol Clube, né? Infelizmente, as informações estão chegando de forma muito lenta oficialmente do clube. É importante que o clube se posicione para que o torcedor não fique criando expectativas que mais à frente não se confirmem, né? Então, é preciso que o Santos repense a sua comunicação, não só com a imprensa, mas com o seu público, que é a sua torcida, que é, de fato, né, quem mantém um clube em pé. Giovanni Afonso, vamos falar das chegadas. Aí que mora o perigo, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Chegadas. Quem está chegando para o Santos Futebol Clube? De contratados, ainda ninguém, Marcão. Nenhum jogador foi oficializado. O Santos não anunciou nenhum jogador. Portanto, assinatura? Nenhum. Portanto, jogadores contratados, 0 é o número. O Santos que terá 7 jogadores retornando de empréstimo, que ainda não teve os seus futuros definidos, que são o João Lucas retornando do Juventude, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Lucas Braga, Lucas Barbosa, Soteldo e Alfredo Morelos. Destaque para esses 2 últimos, que são os mais prováveis de serem aproveitados no atual elenco. E temos ali mais 6 jogadores em negociação. Nós temos o Luizão chegando em definitivo para o Santos Futebol Clube. Essa é a negociação mais avançada, zagueiro de 21 anos do Novo Horizontino. Tem a troca com o Botafogo envolvendo Lucas Halter, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares, que chegariam também em definitivo ao Peixe. Resta definir ali as questões salariais com cada jogador.
Tem o Thiago Maia, Marcão, que o Santos ainda negocia a contratação dele junto ao Internacional. Essa de todas as negociações é a que estaria um pouco mais distante pelo calibre do jogador. E a última, talvez a mais polêmica, Tassiano, meia de 30 anos de idade, que o Santos negocia a sua contratação por 4,5 milhões de euros junto à equipe do Bahia. Tá aí a movimentação do Santos muito lenta no mercado, né? O Luizão é o jogador que estaria acertado, mas está todo mundo cauteloso, porque no Santos tudo pode acontecer, né? O que é certo hoje, amanhã já não está mais certo. Mas o Luizão é o jogador que já estaria acertado com o Santos Futebol Clube e deve amanhã. A expectativa é que o Luizão amanhã compareça ao CT Repelé, né, na reapresentação do elenco. O Luizão já deve estar amanhã junto com o elenco santista para compor o elenco que vai disputar as partidas em 2025. Aí vamos aqui a mais jogadores, né? O Halter, Danilo Barbosa e o Tiquinho Soares dependem da confirmação da negociação envolvendo o Jair. Thiago Maia, são altos os valores envolvidos. A ideia do Santos é assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo. E o Tassiano, Giovanni Afonso, esse eu quero falar contigo sobre esta contratação. Ontem 2 aplicativos, né, que são aplicativos certeiros em termos de contratos, em termos de valores de mercado, já colocavam o Tassiano como jogador do Santos Futebol Clube. Mas por parte do Santos e do Bahia, a informação é que a negociação ainda não está concluída, Giovanni. Exato, Marcão. Ainda não está concluída, as partes ainda não oficializaram, não houve ainda a assinatura do contrato. Porém, esses 2 aplicativos por você citados, o Transfer Market e também o SofaScore, 2 aplicativos muito bons ali em questão de contratos, de números de futebol. Particularmente, são os 2 principais que eu utilizo aqui para trazer as informações no Varanda. Já dão a negociação como certo. Não sei se houve atualização, Marcão, porque às vezes isso acontece, né? Eles veem que acabaram sendo um pouco adiantados e acabam voltando atrás. Até estou entrando aqui. Não, exatamente. Tudo permanece do jeito que está. O Tassiano no Transfer Market está como jogador do Santos Futebol Clube, com contrato válido até dezembro de 2027. Mesma coisa no SofaScore. Portanto, esses aplicativos acabaram se adiantando. A gente sabe que alguma coisa tem, Marcão. A gente sabe que esses aplicativos não fariam isso de graça. Então, alguma coisa tem. E a tendência é que, assim como o Luizão, o Tassiano também seja o outro jogador que se represente amanhã com o elenco do Santos. Negociação que giraria em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, em que o Santos pagaria 2,5 milhões de euros de forma parcelada ao Bahia, e os outros 2 milhões seria a quitação da dívida que o Bahia, na verdade, tem com o Peixe em relação ao Jean Lucas. Então, esse é o cenário do Tassiano. Esses aplicativos estão dando como certo. Ainda não houve a assinatura do contrato, mas Tassiano no Peixe está muito próximo de acontecer. Tá certo. Tem um jogador, Giovanni Afonso, que pode chegar ao Santos Futebol Clube, que não está na lista, é o Galopo, né? Juliano Galopo é um jogador também que está em negociações com o Santos Futebol Clube. O Santos inicialmente chegou a um acordo com o São Paulo, teve dificuldades com o atleta Juliano Galopo, porque o Boca também estava ali tentando a contratação dele. Inicialmente a negociação estacionou, depois voltou a evoluir. Esse é um nome também que existe a expectativa. Agora, era um nome que estava sendo tratado, Giovanni Afonso, antes da chegada do Pedro Caixinha. Pode acontecer alguma reviravolta no caso do Galopo, dependendo da avaliação do novo treinador do Santos, Giovanni Afonso? Pode sim, Marcão. Até, de fato, esquecemos do Galopo. De fato, é o outro jogador que negocia com o Peixe. Acredito que não tenha nenhum outro ali, mas temos que também pontuar a questão do Galopo, que o Santos estava muito próximo de fechar o empréstimo do Galopo, mas isso antes da chegada do Pedro Caixinha. Com certeza foi um nome discutido nos bastidores nos últimos dias e pode chegar, como pode não chegar. Claro que isso é óbvio, mas vai depender do andar das negociações. A informação que eu tenho, Marcão, não sei se você tem a mesma, é que o Caixinha aprovaria a chegada do Galopo. Ele não se colocaria contra a chegada deste jogador. Mas claro que tem muita concorrência, claro que também tem a opinião do jogador. Às vezes, de última hora, o jogador pode não querer sair do São Paulo e vir para o Santos Futebol Clube, mas de fato o Galopo é outra oportunidade, outro jogador que pode chegar para 2025.
Agora, você falou aí, né, sobre o Galopo, né? Eu tenho a mesma informação, que o Caixinha aprovaria a contratação do Galopo. Faltariam detalhes burocráticos para que o Santos anunciasse o jogador que atualmente atua pelo São Paulo, né? O Galopo, a tendência é que jogue realmente a temporada 2025 pelo Santos Futebol Clube. Agora, quando a gente olha as contratações, Giovani, não tem nenhum nome, né? Eu acho que talvez o Thiago Maia, vamos de novo aqui dar uma olhada nas chegadas, né? Luizão é um jogador que eu gosto, mas compõe elenco. Agora, esses jogadores do Botafogo, o Tiquinho Soares, sim, né? Esse é um jogador, na minha opinião, considerando a realidade do futebol brasileiro e principalmente a realidade do elenco do Santos, eu acho que o Tiquinho Soares seria um jogador que estaria num patamar mais elevado em termos de contratação. Não é craque, está longe de ser fora da curva, mas na minha opinião chegaria para ser titular. Lucas Halter é um zagueiro até bastante rodado, por mais que tenha só 24 anos, mas é um zagueiro que vem para compor elenco. Danilo Barbosa é um jogador regular, eu acho que brigaria pela posição. Thiago Maia, eu gosto. Eu acho que ele tem características diferentes a do João Schmidt. Mas hoje, sinceramente, pela bola que jogou o João Schmidt, eu não cravaria que o Thiago Maia chegaria e seria titular absoluto do Santos. Ele marca mais, ele pega mais do que o João Schmidt. Mas o João Schmidt tem uma qualidade interessante também. E o Tassiano, na minha opinião, seria um jogador importante taticamente, ponto, né? Eu concordo muito com as palavras do Rogério Ceni. Acho que o Tassiano é aquilo que ele falou. Talvez ele colocou uma nota superior ao Tassiano. Não acho que o Tassiano é 7, mas o Tassiano é um 6, 6,5. E hoje 6,5 no futebol brasileiro é bom. A verdade é essa. Porque a média do nosso futebol brasileiro hoje é jogador nota 5. Se você tem um 6,5 e um 6, ele vai bem. E o Tassiano, pra mim, é um jogador nota 6. Tá longe de ser craque, mas seria importante na composição do elenco. Como que você enxerga esses nomes? Mais o Galopo, Giovani Afonso. O Galopo eu vejo como uma aposta. Uma aposta com grandes chances de dar certo. Mas pra mim seria uma aposta arriscada financeiramente. Eu gosto das características do atleta, mas se for o Galopo de 23, se for o Galopo de 24, o risco de não dar certo é muito grande. Quero te ouvir sobre esses nomes que estão sendo trabalhados pela diretoria do Peixe. Marcão, eu concordo com você quando você diz que não tem nenhum grande nome, nenhum jogador de destaque, né? Aquele jogador que a gente vai olhar e vai falar, pô, esse é o Santos de tal jogador. Eu acho que não tem nenhuma estrela chegando, né? Talvez o Tiquinho Soares ali seja o principal nome pro ataque, mas o Tiquinho não fez um bom 2024, né? Já tem 33 anos, então não sei se ele chega com a cara, com o perfil de ser essa estrela que o Santos tanto precisa. Então acho que são contratações de bons jogadores, mas nenhum jogador ali acima da média como o Santos tanto precisa. Falando rapidamente de cada nome, acho que o Luizão é uma boa opção para o futuro, uma boa opção de reposição caso o Jair vá embora, mas não acho que ele chega para ser titular. Acho que Gil e Luan Pérez começam a temporada entre os 11. O Lucas Halter é outra opção de zaga ali para ser reserva. Não acho que também ele seja melhor que o que a gente tem, mas talvez seja melhor do que os nossos reservas. Entendo que o Halter, por exemplo, é melhor que o João Basso. Então acho que formando ali um quarteto de Gil, Luan Pérez, Lucas Halter e Luizão é um bom quarteto de zaga para a disputa da Série B. O Danilo Barbosa, um bom volante reserva, acho que para ali revezar com o João Schmidt ao longo da temporada. Tiquinho chegaria para ser titular, para mim o grande nome entre todos os citados. Thiago Maia, um pouco mais difícil ali pelos valores, mas para mim também chegaria para ser titular na vaga do Pituca, não da João Schmidt. Eu escalaria João Schmidt e Thiago Maia no meio campo. Acho que o Thiago Maia é um pouco superior ao Diego Pituca. Tassiano é um jogador que eu gosto muito, acho que chegaria também para ser titular. Não sei se de meia, não sei se de centroavante, mas vejo ele com status de titular. Para mim, ali o que pega são os valores, obviamente, mas olhando o jogador em si, gosto muito. E o Galopo ali é uma incógnita, acho que é um jogador que se machuca muito e que é uma grande dúvida. Se tiver saudável, chega para ser titular, mas eu tenho dúvida se ele chegaria em boa condição física. Acho que seria talvez um jogador problemático que o Santos teria no seu elenco. Tá aí um pente fino, né? Sobre as situações que estão rolando no Santos Futebol Clube. A reapresentação do elenco está prevista para amanhã. Já temos o horário, Giovani Afonso? Já temos o horário? O departamento de comunicação do clube ainda não passou, né? A agenda de reapresentação, Giovani?
Não, Marcão, ainda não temos o horário da reapresentação. Talvez isso aconteça pela tarde ali. Os jogadores já devem saber, obviamente, né? Porém, para a imprensa ainda não foi comunicado. Deve ser pela manhã, ali por volta das 9, 10 horas da manhã. Deve ser o horário ali previsto. Porém, oficialmente não tem nada confirmado. A gente também tem expectativa da apresentação do Pedro Caixinha, Marcão, ali conversando nos bastidores, até presencialmente naquele dia da coletiva do MT, disseram pra gente que a apresentação aconteceria logo na virada do ano. Então, se não for hoje, tem que ser amanhã, né? Senão seria um pouco mais pra frente. Então a gente tá nessa expectativa hoje, né? Do anúncio dos horários das reapresentações e também dos dias e horas dos treinos e também da possível apresentação do Pedro Caixinha.